então, o Tite, que ele não tem um grande histórico, como a gente estava falando com Libertadores, mas ele nunca deixou de pelear em cancha, como estava falando o Pedro Henrique Torre. Eu já deixo aqui um convite para vocês. Amanhã, assim que a bola parar de rolar, no jogo do Flamengo, na estreia da Conmebol Libertadores, então lá pelas 9 horas da noite a gente entra no ar com pós, tá? Dessa partida na ESPN 4 com o Sport Center. Então, pós-jogo, é aquele programa que é muito, mas muito legal de se fazer. André Kfouri, então temos um favorito fazendo a sua estreia amanhã em Libertadores. Sim, eu acredito que o Flamengo chega muito bem para a estreia na Libertadores, para começar na fase de grupos uma campanha que pode ser muito profunda na competição, pode ser muito boa, de acordo com o que a gente tem visto do Flamengo até agora. Essa maneira como o Tite montou o Flamengo em termos de aonde ele colocou ênfase no início do trabalho, na transformação do Flamengo numa equipe muito sólida defensivamente. Eu sei, o campeonato estadual nunca pode ser usado como parâmetro, porque ele oferece poucos momentos de testes verdadeiramente fortes. E são situações que a gente precisa relativizar. Não vale para o Campeonato Brasileiro, não vale para fases mais agudas de Copa do Brasil, quando os grandes candidatos ao título se encontram, não vale, evidentemente, para a Libertadores. Mas aquilo que a gente vê do Flamengo hoje, em termos de o que o Flamengo pretende, em termos de ideia de jogo, e aquilo que o Tite considera importante, desde que ele começou a trabalhar, primeiro com observações, ainda no final da temporada passada, para o que a gente está vendo agora, são coisas que, ao longo dos últimos tempos, a gente não imaginava, né? Então, assim, outro dia, alguém estava lembrando que o Gabriel Barbosa e o Bruno Henrique dividiram no encantador ano de 2019 a preferência do público no Brasil em relação ao craque do campeonato, o jogador mais decisivo. Um foi artilheiro, o outro foi um cara que apareceu nas grandes partidas. Qualquer um que você escolhesse naquela temporada, a sua preferência estava entregue, estava em boas mãos. Os dois são banco do Flamengo hoje. Sim. Os dois são reservas. O Gabriel está suspenso, tem a questão toda. Bom, antes disso, era a mesma coisa. Não é titular. Bruno Henrique, a mesma coisa, e o Flamengo está jogando da forma como esse treinador entende que as suas equipes devem jogar. Imagino que o Tite não está satisfeito, porque não dá para ficar satisfeito, mesmo que o Flamengo ganhe o campeonato estadual, que é o que praticamente já aconteceu. Acho que é só uma formalidade a segunda partida, mas é só um aquecimento para um ano de rebote do Flamengo depois de tudo que o Flamengo deixou de fazer em 2023 nas mãos de outros treinadores. Então, acho que o Flamengo é muito candidato, muito respeitado, muito temido, porque talvez esteja no início de um ano em que o potencial do elenco seja, de fato, colocado em campo. E isso a gente não viu no ano passado. Quero colocar uma tela, então, aí com as últimas estreias do Flamengo na Conmebol Libertadores, até para você falar também sobre este Flamengo e sobre a estreia e sobre o peso também, que é esse primeiro jogo em Conmebol Libertadores. Nas últimas 5 estreias, tá? Então, em 2019 foi contra o San José, vitória do Flamengo por 1-0. Em 2020 contra o Atlético Júnior da Colômbia, também por 2-1, vitória. Vélez Sarsfield, o Flamengo venceu por 3-2 em 2021. 2022, vitória do Flamengo em cima do Sporting Cristal. E aí, em 2023, teve essa derrota para o Alcas da Colômbia, o 2-1. O Tite falou várias e várias vezes como aquele jogo, aquele gol, não ter perdido na estreia, como aquilo foi importante para construir a caminhada. E eu tenho certeza que ele leva esses exemplos como referência para pautar o que ele espera que as coisas aconteçam agora. O Flamengo é favorito para ganhar um jogo lá em Bogotá. O Milionários não é um grande time, faz um campeonato colombiano bem intermediário, é comandado de novo pelo Alberto Gamero, técnico que está há muito tempo lá, mas não é um grande time. O Flamengo tem uma vantagem para esse jogo na comparação com rivais brasileiros, com o Grêmio e com o Palmeiras e com o Atlético, que é o fato de o campeonato estadual estar resolvido. Isso é uma vantagem. Eu estive ano passado na estreia do Flamengo lá em Quito contra o Alcas, era o Vitor Pereira o técnico, e o Flamengo vinha de vitória de 2-0 sobre o Fluminense na final do Carioca, mas assim, o próprio Vitor Pereira sabia que não estava resolvido, que ele colocou o time reserva para o Flamengo estrear contra o Alcas. Foi uma péssima partida do Flamengo. O Flamengo perdeu, e aí o time titular jogou no Maracanã e tomou o 4 do Fluminense e o Vitor Pereira foi demitido.
Então, assim, o Flamengo dessa vez vai poder se dedicar, não exclusivamente, mas com o foco necessário na Libertadores. E isso é importante. Então, o Flamengo chega como um dos favoritos, ou o maior favorito para a competição. E o Flamengo tem em 2024 uma oportunidade que não teve em nenhum dos seus anos de glória de 19 para cá, que é ter um bom ano. O Flamengo não tem um bom ano, uma boa temporada. Geralmente o Flamengo tem um grande segundo semestre, né? Em 2020 teve um primeiro semestre bom com o Mister, aí parou, foi campeão brasileiro no fim, mas foi campeão brasileiro jogando mal, né? 2020 ainda foi campeão na reta final. Agora, olha, foi por conta de... Pois é. Quantos centímetros ali naquele gol do início? O Rogério, pouco depois, também acabou deixando, né? Então, assim, o Flamengo tem a condição em 2024, pela maneira que as coisas andam, de ter, enfim, uma temporada boa. E a estreia na Libertadores é um bom indicativo para isso. Pois é, e tem isso também, né, André? Como o Flamengo não ter mais tanta preocupação assim com a final do Campeonato Carioca, já tendo feito resultado, sabendo o que é que o Nova Iguaçu também pode oferecer de perigo nessa segunda partida. Agora, o quão é importante o Flamengo dar show nesse primeiro jogo? Porque é claro que está todo mundo olhando para esse favorito Flamengo, né? Assim, as pessoas que estão esperando isso com base no que é tradicionalmente o futebol do Flamengo, aí voltando a 2019, também, falando sobre como o Jesus conseguiu naquela temporada um futebol mágico, etc., vão continuar esperando. O Flamengo, talvez, mais à frente no ano, quando as peças estiverem muito bem encaixadas e os jogadores em perfeita coesão com o tipo de jogo que o Tite propõe, talvez aconteçam exibições desde o início, que o torcedor olhe e fale depois, eu estava no Maracanã naquele dia, ou estava assistindo pela televisão, nos lembrou tal time, aquela coisa que normalmente o saudosismo nos gera, né, quando a gente sente as coisas de um time de futebol. Mas o Tite, ele é esse técnico, o Tite, ele é um treinador, assim, as palavras normalmente usadas para classificar técnicos como ele são insuficientes, porque o futebol é muito mais do que isso, mas se usa, né? Conservador, pragmático. Durante uma época da carreira dele mais distante, mais longínqua, ele era chamado de retranqueiro. A torcida do Grêmio o chamou de filósofo quando não queria mais que ele trabalhasse lá, pela sua forma de falar. Isso acaba sendo confundido com o futebol que ele propõe nas suas equipes. O Corinthians é uma virada na carreira dele, depois vem seleção. Ele tem o último time campeão com ele no Corinthians, é um time que jogava muito futebol, muito. Mas eu não creio que aquele time contentaria uma comparação de uma parte da torcida do Flamengo que espera o espetáculo desde o início sempre, né? E eu nem estou falando que isso é errado, só estou dizendo que não vai funcionar. Essas pessoas continuarão esperando, continuarão frustradas, mas eu acredito que elas vão ver muitas vitórias. E se elas virem muitas vitórias, a chance de verem títulos, que é o que se deseja, é grande também. Foz de Esportes, olha, daqui a pouquinho a gente vai falar e vai mostrar o Rodolfo Landim pela primeira vez falando que sim, pode perder o Gabigol de graça no final do ano, ou seja, pode ser que não haja uma renovação de contrato. Mas a gente vai agora com os nossos companheiros da ESPN da Colômbia saber um pouquinho de informações do Milionários. Hola amigos de ESPN Brasil. Bueno, un poco de Millonarios, ¿no? Millonarios viene de cortar una de las peores rachas en el ciclo de Alberto Gamero. Alberto Gamero, el entrenador actual del equipo embajador. 7 partidos sin ganar tenía el equipo de la ciudad de Bogotá hasta que nada más ni nada menos que en el clásico de la ciudad ante Independiente Santa Fe logró, como decía, cortar esa racha logrando ese triunfo que le permite por lo menos mantenerse en la lucha, mantenerse con vida desde lo numérico por intentar clasificar dentro de los 8 mejores en el formato colombiano, ¿no? En el partido ante Flamengo, Millonarios naturalmente intentará apelar a esa condición de local que va a tener nada más ni nada menos que en el estadio Nemesio Camacho El Campín y la altura, con todo lo que eso implica, 2.600 metros sobre el nivel del mar, recordemos, tiene la capital colombiana, con lo cual eso puede ser un agravante para Flamengo en aras de conseguir el triunfo en este grupo en el que, recordemos, Flamengo va a tener que ir a 2 ciudades de mucha altura, Bogotá y aún más alto La Paz,
cuando le toque visitar a Bolívar, ¿no? Pero Millonarios, que va a tener la baja de Andrés Ginás en su saga, una baja muy importante porque Ginás es uno de los defensores centrales titulares del equipo de Alberto Gamero, intentará entonces también arrancar con pie derecho su andadura en esta Copa Conmebol Libertadores, allí en su estadio y allí ante su público. Un abrazo. Milionários no El Campín, em Bogotá. Você faz o pós-jogo? Posso, no esporte. O Milionário está no meio da tabela no Campeonato Colombiano. Em termos de aproveitamento, é muito abaixo, claro que não dá para comparar campeonato com campeonato, do que o aproveitamento monstruoso, gigantesco do Flamengo em 2024. Você já jogou lá, né, Fábio? A gente jogou em 2013 contra o Milionários, ganhamos de 1-0, mas um jogo enganoso também. Foi um jogo que a gente tomou uma pressão. 2.600 metros. Tomou uma pressão e achamos um gol com o Danilo no segundo tempo. É um time chato de se jogar, um campo difícil, altitude. O campo é bom, né? O gramado costuma ser bom. Campo muito bom, mas eu digo de torcida, atmosfera. Apesar que eu vi que vai ter algum show e vai diminuir o número de palco montar atrás de um dos gols. Público, mas a Silvestre que tem lá, Vallenato Silvestre, conheço também. O quê? O Silvestre, o Vallenato, o show. Não, até o Mendel Bidlovski, que tá lá, falou até o nome da cantora. A Mariana Spinelli, logicamente, sabia até as músicas que ela cantava, sabia as letras das músicas, mas eu agora não me recordo. Mas realmente a capacidade do estádio vai estar limitada. Libertadores não tem moleza, não tem jeito, né? Não, e mais no começo aí, que todo mundo tem a mesma expectativa e o mesmo direito a sonhar, né? Millonarios é um time grande da Colômbia, é difícil jogar em Bogotá, o Campín é um campo difícil, a altitude pega. Aunque o torcedor e jornalismo não queira acreditar, né? O jogo é diferente. Ele está terrível hoje. Não, mas é verdade. Então o Flamengo vai ter dificuldades, sim. Obviamente que é mais time que Milionários, mas um empate lá acho que não seria mau negócio para Flamengo. Empate fora de casa na Libertadores é sempre bom, concorda? Não, sempre. Se vai jogar em Venezuela ou... depende das pretensões. Ou vai jogar contra, não sei lá, acho que as Liverpool do Uruguai. O Flamengo se passam muito em cima de se classificar em primeiro tem menor geral. campanha, Acho que o Flamengo montou esse time, né? Investiu pesado para isso, não só para classificar na fase de grupos, que é o mais importante, lógico, você dar esse passo, né? Passar para a próxima fase. Mas eu acho que é olhar lá para cima, você decidir os jogos dentro da sua casa. Assim, eu, com todo o respeito ao que o Luga fala, né? Enfim, ao estádio, ao adversário. Mas o Flamengo tem um time que se baseia muito no que ele vai apresentar. Assim. Se o Flamengo colocar o futebol que está apresentando, é que o Campeonato Carioca, enfim, o nível é um pouco menor, a competição, né? Libertadores... Tirando os clássicos cariocas disputados até aqui, é o primeiro grande teste. Então é o primeiro grande teste, mas o Flamengo é um time que você olhando para a maneira como está se comportando, você coloca o nível de jogo contra vários adversários. Mas é outra dificuldade, Milionário. É outra, Luga, mas o Flamengo é um time hoje sólido defensivamente, com meio de campo muito forte, né? Os caras acostumados ao jogo, né? Pô, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. O Tite nesse aspecto é isso, o ataque do Flamengo, as movimentações. Então é um time equilibrado em todos os setores. O Flamengo, você olhava há um tempo atrás, mesmo nos momentos mais positivos... Quando jogava 1-3-6. Falava, não, o Flamengo é isso. Quando jogava 1-3-6. Não, o Flamengo vai atropelar na frente. Às vezes a bola não entrava e sofria muito atrás. Hoje o Flamengo tem um equilíbrio defensivo, é um time que se arruma muito rápido. Não, tira o Tite, eu acho que o Flamengo é assim, eu posso estar muito enganado, mas é muito favorito para esse